In January of 1996, North American Aerospace Defense Command, NORAD, warns Brazilian authorities their radar has picked up UFO activity near Varginha, Brazil. Olá, sejam muito bem-vindos ao Operação Fogo no Céu. Eu sou o João Lucas, cientista e curioso, e hoje a gente vai falar sobre o caso Varginha mais uma vez. Como vocês viram aí, o documentário do James Fox, o Moment of Contact, Momento de Contato, ele começa, contando aí que em 1996, em janeiro, daquele ano, o North American Aerospace Defense Command, ou NORAD, ou NORAD, falando em português, avisou o Brasil, as autoridades brasileiras, que o radar deles tinha aí detectado, atividade de UFO, objeto voador não identificado, nas proximidades de Varginha, Minas Gerais, Brasil. Então, esse relato ele não acontece só no documentário do James. Na verdade, esse é um relato já conhecido, um relato que já era conhecido não só pelo James Fox e sua equipe, mas há bastante tempo esse relato já é conhecido. Por exemplo, no livro do Birajara, o caso Varginha, de 2001, a gente consegue ver o seguinte, ali nas páginas 113 e 114 da edição que eu tenho. Abre aspas. Logo depois, a contribuição do excelente Fernando Cleto Nunes Pereira, que certa noite ligou, com a seriedade que lhe é peculiar, veio compor o mesmo enredo com as informações que acabara de tirar de um controlador de voo pertencente à Força Aérea Brasileira, FAB, porém com o sigilo e a discrição que os dados mereciam. Procurado, o informante, que inclusive já cooperava com a ufologia brasileira desde há muito tempo, mencionou o envolvimento do sistema norte-americano de rastreamento por satélites. Segundo ele, dados genéricos identificavam que naqueles dias um movimento anormal de objetos de comportamento estranho estava sendo atentamente acompanhado por centros de rastreamento dos Estados Unidos, inevitavelmente com as antenas do Comando Aeroespacial Norte-Americano, o NORAD, e esse movimento tinha como epicentro a região geográfica destacada pelo município de Varginha. Fecha aspas. Então, a gente tem esse relato desse informante, e já são quase 30 anos que se passaram. Eu nunca vi, pode existir, mas eu nunca vi uma posição do próprio NORAD sobre isso. Então eu resolvi perguntar. Então eu mandei um e-mail para o NORAD, você consegue fazer isso de uma maneira muito simples. Basicamente você vai lá e vai na seção de contato e consegue mandar um e-mail. Eu mandei o e-mail e eles me responderam, tá? No meu e-mail, que eu vou deixar o print aí na tela, em inglês, obviamente, então abre aspas para mim mesmo. Solicito gentilmente sua assistência para tratar do seguinte. O NORAD pode confirmar ou negar o envolvimento em quaisquer atividades relacionadas ao incidente de Varginha ou a eventos semelhantes no Brasil durante o período em questão? E também perguntei, em 1996, o NORAD possuía a capacidade tecnológica para realizar as ações a ele atribuídos nesse contexto, como rastrear objetos anômalos por meio de sistemas de satélite e radar em colaboração com parceiros internacionais? Então, essa foi a minha pergunta e a gente tem a resposta. Pois bem, quem me respondeu foi a capitã Rebecca Garand. Não se preocupem, essa pessoa existe. Vou deixar até um print na tela de uma matéria em que a Rebecca é citada. E ela me respondeu o seguinte. Então, primeiro vem classificação não classificado. E daí ela diz, João, segue abaixo nossa resposta oficial. O NORAD não pode confirmar qualquer envolvimento em atividades relacionadas ao incidente em Varginha ou a eventos semelhantes no Brasil durante o período de 1996. Não existem registros oficiais ou documentação operacional que apoiem alegações de colaboração com a Força Aérea Brasileira no rastreamento de fenômenos aéreos anômalos naquela região. Embora o NORAD possuísse capacidades de satélite e radar em 1996, mecanismos formais para o compartilhamento de dados de consciência situacional espacial
com entidades não norte-americanas só foram estabelecidos em 2009 sob o US Stratcom, atualmente US Spacecom. Portanto, quaisquer informações de 1996 não teriam sido trocadas nesse âmbito. O compartilhamento operacional naquela época é considerado improvável, embora não possa ser totalmente descartado. Respeitosamente, Rebecca Garrett, capitã, PA-3, Divisão de Mídia, Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, NORAD, Forças Armadas Canadenses. Então, essa foi a resposta que eu obtive. Portanto, não temos evidência do NORAD ter feito essa detecção em radar e comunicado às autoridades brasileiras. É claro, as pessoas sempre podem dizer que eles estão mentindo, mas eu recomendo cuidado porque você está imputando um crime a uma pessoa, no caso, a resposta aqui da capitã, né? Então, essa é a resposta oficial que eu consegui obter do NORAD. Bom, ainda sobre essa questão da colaboração, ou suposta colaboração das autoridades brasileiras estadunidenses, a gente tem o seguinte no incidente em Varginha do Pacatini, essa é a segunda edição do livro, né? Que saiu mais recentemente. É dito que um informante dele trouxe alguma informação sobre isso, embora o NORAD não seja citado. Então, eu vou abrir aspas aqui. Então, abre aspas. Ele mencionou que isso não era uma novidade, já que diversos pilotos comerciais vinham relatando a presença de luzes estranhas no céu que pareciam seguir suas aeronaves. Além disso, ele afirmou que o governo americano quem deu o alerta sobre o objeto caindo em Varginha, detectando essas anomalias por meio de seus satélites e acompanhando a trajetória dos objetos enquanto ainda estavam na estratosfera. Eram vários objetos que se espalharam pelo planeta. Alguns deles chegaram ao Brasil, mais precisamente ao sul de Minas Gerais. Avistados pelos radares americanos através de um ponto luminoso chamado por eles de Plot, esse mesmo ponto desapareceu repentinamente da tela do visor. Os oficiais de controle de voo chegaram a duas possíveis conclusões. O objeto havia pousado e não decolado novamente, ou ele havia caído. Com essas informações, os americanos notificaram o Sindacta 1, o primeiro Sindacta, que por sua vez se comunicou com os comandantes das Forças Armadas Brasileiras. Estes imediatamente analisaram qual unidade militar estaria mais próxima do local e teria capacidade para agir. Assim, a ESA foi escolhida especialmente por ser uma unidade militar focada em operações de campo, ou seja, operações de infantaria, fecha aspas. E aqui, para quem não sabe, ESA é a Escola de Sargento das Armas, que tem lá em Três Corações. Então, esse relato ele fala indiretamente sobre detecção em radar, provavelmente a mesma menção ao NORAD, e coloca o Sindacta na questão. Então, o próximo passo que eu estou tentando fazer é contatar o Sindacta. Já contei o que eu preciso saber deles. Se eles me responderem, eu trago aqui a resposta, tá bom? Então é isso. Você pode deixar o like no vídeo se você curtiu. Você pode compartilhar, você pode deixar o seu comentário, dizer o que você acha sobre tudo isso. E não se esqueça, muito cuidado com fogo no céu.